Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? E antes da gente continuar, lembra de deixar aquele like, comentar e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? E bora pro vídeo. Quando você decide regar, o que você usa para regar, né? Então você precisa ficar atento para isso. Tem alguns, deixa eu mostrar aqui, tem algumas pessoas que usam, por exemplo, alguns borrifadores, né? Ou então o próprio regador, uma mangueira, né? Ou então uma seringa. Qual é a necessidade dos quatro modelos? Assim, aqui eu uso geralmente a mangueira. Eu abro ela bem fraquinha e uso ela quando são plantas maiores. Quando são plantas menores, eu uso geralmente esse borrifador aqui. Como eu tinha falado antes, usar essa seringa daqui é como se eu estivesse contando gota na planta. Eu não vejo necessidade disso em nenhuma planta que eu tenho aqui. Então, naturalmente, eu não uso isso. Isso aqui, para mim, eu não indicaria e não vejo a necessidade de uso dela. Até porque ela pode fazer um jatinho, né, d'água. Mas o borrifador, ele tem duas formas aquele borrifador comum, né, ele tem duas formas no bico dele, que é o jato ou ele fica aspergindo água, fica uma nuvem. Eu geralmente vario muito, mas quando é uma planta mais delicada, eu uso eu tento borrifar ela. Então, por exemplo, aqui ela fica um jato d'água. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tentar. Fica um jato d'água, tá vendo? E aí, se eu soltar um pouquinho ela, ó, pera aí. Olha como é que ela sai diferente. Aí você vai apertar. Esse daqui é assim. Então, quebrou. Você tem que cortar. Aqui, ela fica diferente do jato, tá? Aí, outro ponto. As pessoas usam muito, indica muito regador. O que acontece? O regador eu não indico porque sai muita água dele. Ah, mas você falou que você podia estar regando a planta em abundância. Tudo bem, não é por isso que eu não uso ele. Eu não uso ele porque quando sai água dele, ou com esse chuveirinho aqui, ou nesse tubinho, quando você molha, você acaba molhando muito a planta, de forma que você acaba molhando as folhas dela. Isso não é muito legal. Olha como é que aqui ficou molhado, só para mostrar. Eu evito tentar deixar a folha molhada desse jeito. Eu tento molhar mais o substrato. Então o regador, como eu tenho plantas altas, baixas, em algumas posições, quando eu faço isso com ele, sai muita água. E geralmente vai molhar as folhas que eu não queria que molhasse. Então eu prefiro estar usando um borrifador ou a própria mangueira. A mangueira, se eu abrir ela numa quantidade absurda, ela sai muito. Mas aí você sai nessa forma assim, não sei se vocês conseguem ver, ela fica saindo pouca água, tá vendo? Então assim dá pra você regular na torneira, regular na mangueira e regar a planta. Então o objetivo para usar a mangueira me atende, porque eu acabo botando ela saindo pouquinha água, de forma que eu não jogo tão forte na planta, e eu também não preciso ficar enchendo as outras plantas em volta de água nas folhas. Então eu consigo ter uma direção melhor para regar. Então, de todos que eu poderia estar indicando, seria esse. Aqui em casa eu uso o borrifador ou a própria mangueira com pouca água. Então assim eu sempre acabo regando todas elas, evitando que elas fiquem com as folhas molhadas por regarem as próximas, as do lado. Um detalhe é que tem muitas orquídeas, assim, quando você começa a adquirir uma quantidade grande de plantas, né, e tornar elas próximas uma das outras,
É um detalhe que eu não sabia, eu vim aprendendo em alguns orquidários que eu frequentava e que, por exemplo, se eu deixar uma planta em cima da outra, eu posso estar regando apenas o substrato dessa. Mas aí quando ela escoa a água, que a gente falou que precisa escoar, ela não pode ficar no vaso, ela cai diretamente no vaso. Então isso ocorre como? Vai escoar a água daqui. 2 pontos, até 3 pontos disso. O primeiro, quando a água escoa daqui, você não precisaria estar regando a planta de baixo, beleza. Só que muitas vezes a água daqui vai cair num broto, vai cair num botão, vai cair num desenvolvimito novo da planta, né? Um brotinho novo da planta. Isso pode vir a apodrecer ela. Isso aqui vai cair no meio das folhas e isso pode vir a trazer doença, trazer fungo e dar problemas à planta. Então, se você precisa ter prateleiras ou então organizar elas, nunca bote uma em cima da outra. Até porque tem planta, né, no terceiro ponto, que quando você rega, ela não gosta de receber água de outra planta. Esse detalhe é muito peculiar, né? Mas enfim, eu não levava fé, até que eu comecei a perceber que algumas plantas minhas aqui sentiam isso. Então eu evitei, transferi o local, melhorei um pouquinho a forma de regar elas, para evitar que essa água dessa planta caia sobre essa. Então o que você precisa fazer? Se essa planta está aqui, você bota essa aqui, a água dessa daqui vai escoar para fora e essa aqui para baixo. Então não vai atingir uma planta a outra, não vai acabar queimando um possível broto ou botão da sua planta. Aqui, essa daqui está cheia de botãozinho. Então se vem uma água de cima, ou eu estou regando de qualquer jeito com uma mangueira ligada com força, eu posso estourar o botão, ele cair, quebrar, ou simplesmente molhar ele de forma que ele venha apodrecer. Então o ideal é que você tenha esse cuidado na hora da rega. Então quando você for regar, se atente com a utilização de qual recurso você pode estar vindo a utilizar. O regador é muito bruto, apesar dele botar muita água, e eu não vejo problema nenhum de cair água, é a forma como a água que ele vai colocar cai sobre a planta, você acaba molhando tudo, porque a saída dele é muito grande, a não ser que você tenha um regador pequenininho, específico para cada planta, mas aí você também tem trabalho. Então, quando a planta é muito pequena, eu geralmente uso um borrifador desse, porque a planta é mais delicada. Quando as plantas são maiores, em vasos maiores, eu geralmente uso a mangueira, e mesmo assim, saindo pouca quantidade de água para evitar justamente molhar as plantas em volta, mas sempre deixo a planta bastante irrigada a ponto dela sair água debaixo do vaso dela. E como vocês podem ver, é muita informação que eu trago para vocês aqui e não dá para trazer tudo por vídeo. Então eu criei uma comunidade gratuita no Telegram, onde lá eu posto todo dia conteúdo do meu orquidário, né? Eu vou lá, observo uma planta nascendo, uma flor que está caindo, se tem algum bicho, se tem alguma praga, e ali eu vou postando e vou mostrando para vocês, tá bom? Então se inscreve lá, é gratuito, não paga nada para ter esse conteúdo, e o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então até a próxima aí.